Olá, gente. Mais uma vez estamos aqui no programa. Para que a contabilidade? É a pergunta que muita gente faz. E hoje eu recebo aqui com o maior carinho uma pessoa assim que é amicíssima, de longas datas. Eu gostaria que ele se apresentasse. Senhor Vanderlei, seja bem-vindo. Faça suas honras. Newton, em primeiro lugar, agradecer o convite, realmente um prazer enorme, um orgulho realmente muito bom da gente estar participando nesse programa junto com você, né? E estamos aqui, né? Agradecendo a oportunidade e agradecendo também o convite. Quero desejar toda a sorte do mundo para você e para todos que estão aqui nos prestigiando também. Ah, que bom. Meu nome é Vanderlei. Eu também sou contador, como o Newton, só que eu atuo numa área um pouquinho mais específica da contabilidade. Eu sou perito contábil, então eu faço perícia contábil, né? E por gostar tanto da contabilidade, eu também dou aula de contabilidade, né? Então, eu sou professor universitário, atuo em programas de tanto de graduações como programas de pós-graduação também, né? Graças a Deus tem um trâmite aí, tem um trânsito que me orgulha muito em várias Certo. universidades, inclusive sou professor da USP, né, da Universidade de São Paulo, né? E outras tantas aí que me acolhem também, meus alunos, tenho o maior prazer, o maior orgulho do número de alunos que eu tenho e que hoje são profissionais de sucesso da Nossa, área. é como um filho, né? Na verdade, gente que está ensinando os passos e se gostaram da área, eu acredito que fica muito aquela coisa de o, o filho que deu certo. Olha, é gratificante você ver muitas das transformações, porque é o que eu sempre digo, a contabilidade é uma ciência que é necessário para o mundo corporativo, mas ela também transforma a vida dos profissionais. Certo. Então, eu tenho muitos alunos que vieram de classes sociais diferentes. Então, eu tenho alunos que eram, que são filhos de profissionais da área, tenho alunos que vieram de uma situação financeira, social muito pobre, né? E que hoje, graças à contabilidade, inclusive eu também, eu sempre Sim, falo, tudo que eu tenho na vida é graças à contabilidade, né? perfeito. Porque no decorrer da minha vida profissional, eu nunca fiz outra coisa que não fosse contabilidade. E Entendo. graças a Deus, né, e graças à contabilidade, não sou rico, mas tenho uma vida decente, tenho uma vida digna, Ah, que entende? ótimo. Então, não só para o mundo corporativo, né, mas para como modificador da vida de um profissional, a contabilidade também é uma ferramenta maravilhosa, né? É, Então, para mim, eu me sinto assim extremamente orgulhoso, primeiro de ser um profissional da área certo. e segundo de ser também um agente, né? Como professor, a gente conseguir modificar a vida de algumas pessoas também. Ah, isso é sensacional. Eu sou É, suspeito para falar, né? E realmente eu concordo, assino embaixo tudo que você disse. E é que as pessoas, elas realmente, algumas, né, têm uma ideia diferente, né, do que é uma contabilidade. Eu, quando me propus a estar executando esse trabalho, especificamente o programa, foi justamente para sair um pouco daquela questão técnica, né, que muita gente me questiona, dizendo que foi até um escritório, foram procurar alguns profissionais, mas eles tiveram assim uma certa dificuldade no seu próprio entendimento, porque era muito técnico, a empresa dele era pequenininha e procurou um escritório grande e as pessoas talvez não tenham entendido exatamente qual era o fundamento do negócio que ele estava tentando expor, ou muitas vezes ele não conseguiu ser esclarecedor, né, que a gente tem que levar isso em consideração também. E o que eu sempre digo, as perguntas, elas sempre são
as mesmas, só que de formas diferentes a serem perguntadas. Então, eu percebendo esse nicho, eu fui para uma linha que acredito que eu tenha essa facilidade e consiga captar a necessidade daquele profissional que está querendo engajar o seu novo empreendimento, aquele empreendedor, né, que todo mundo, como eu disse em entrevistas anteriores, que já nascem pequenos, né? Ninguém nasce grande. E com isso que procure o profissional de fato, né, que é o entendedor que vai poder lhe ajudar e não fique com aquela questão de curiosidades, né? Porque hoje, né, Vanderlei, a gente percebe que as pessoas, olha, mas existem trabalhos hoje digitais, né, contabilidades digitais, que hoje as plataformas parece uma febre, a coisa está funcionando bem, eu acho que eu vou para essa linha, né? Então eu percebo que as pessoas, elas preocupadas com isso, seja para reduzir custos ou qualquer coisa do gênero, acabam fazendo com que isso dê certo. Mas eu ainda pergunto, será que é a melhor forma? Aí eu repasso essa pergunta, né, para ti. Inclusive, alguns seguidores me fizeram, sabendo, né, dessa nossa entrevista, falou assim, Newton, não esqueça de perguntar isso para o professor. Falei, farei com todo o gosto. Então, aqui vai uma das pessoas que fizeram isso para mim. Vamos lá. Professor, você como profissional da área contábil, como você pode descrever a diferença do contador atual e do futuro com o contador do passado? Entra bastante, Newton, dentro desse contexto que você colocou da parte técnica, né? O contador do passado, ele escriturava fatos. Certo. Então, acontecia alguns fatos dentro do mundo corporativo, dentro de uma empresa, e ele registrava aqueles fatos e acabou o serviço da contabilidade. Entendo. Até porque ele também não tinha tantas ferramentas onde ele poderia simular situações e criar outras situações com os dados contábeis, porque a contabilidade ela é extremamente dinâmica, ela tem que acompanhar o dia a dia da empresa. Então, como você não tinha algumas ferramentas que hoje estão disponíveis no mercado, você não tinha tanto tempo de estar fazendo algumas simulações, alguns estudos, etc. E hoje, e o futuro que está nos aguardando, né? Nós temos uma ferramenta que é a tecnologia da informação, e aí nós podemos derivar a tecnologia da informação para inteligência artificial e etc. Que essa ferramenta é um divisor de águas na contabilidade. Entendi. Ok? Então, hoje, além de você fazer a escrituração contábil, que é escriturar os fatos, que é obrigado, toda a empresa constituída, legalmente constituída, né? Tem gente que vai preferir ir para a informalidade. Para mim, não é porque eu sou contador. Eu acho que é uma besteira. Certo. Você Concordo. é uma besteira. O custo de uma contabilidade é muito pouco para que você viva na informalidade, você viva como um criminoso, como um Sem bandido. necessidade, Sem né? necessidade, não tem. Então, hoje a contabilidade, ela pode, além de fazer uma informação, um trabalho que é exigido pela lei, você tem que fazer. Todas as empresas que são legalmente constituídas têm que ter uma escrituração contábil. Você pode fazer simulações, você pode fazer estudo. Olha, eu quero fazer um orçamento, eu quero fazer um planejamento, eu Certo. quero fazer um plano de expansão. A contabilidade, ela tem ferramentas, ela tem dados assim, mas dados consistentes. Não é adivinhação, não é nada de coisa que eu vou fazer, pode ser que dê certo. Não, não. O achismo, O né? achismo, vamos colocar dessa forma, né? Ela te dá dados reais e Correto. dados consistentes que, olha, se você fizer desta forma, desta forma, desta forma, você chega neste resultado.
né? Então, o planejamento, e aí você pode derivar de várias formas. Você pode fazer um planejamento tributário, você pode fazer um planejamento financeiro, você pode fazer um planejamento operacional, você pode fazer uma gestão dentro do seu negócio, o que que eu quero fazer, Uhum. aonde eu quero chegar. Eu posso definir. Hoje, a própria informática também, ela te dá dados. Entendo. Então, olha, eu tenho um produto. Esse meu produto, eu posso produzir X Sim. num determinado período, né? Esse X que eu vou produzir atende quantos por cento do mercado? Nós temos dados reais disso daqui, né? É um tiro certeiro, né? Podemos dizer Certeiro. isso. Você não vai dar um tiro no ar que pode ser que você pegue ou não. Não, você sabe, né? Uhum. Você sabe que eu tenho um equipamento, eu tenho uma máquina que eu posso produzir tantas toneladas e o mercado vai me absorver isso. E Porque com. existe tantos concorrentes no mercado que também produz X, Y, Z e que atende à necessidade. Agora, não, olha, eu tenho uma máquina que produz 10 toneladas e eu vou ter uma produção ociosa. Então eu não vou produzir. Começa a perceber? A Sim, contabilidade ela te dá informação muito consistente. perfeito. Antigamente, a contabilidade escriturava, aí eu tinha um equipamento que eu achava que eu poderia produzir tanto e que o mercado ia produzir, e às vezes não dava certo, porque eu estava Entendo. no achismo, né? Eu não tinha um planejamento consistente, né? E pela ausência desse planejamento consistente, muitas vezes eu quebrava a cara. Eu fazia uma produção alta, ou colocava um preço fora do mercado E e eu ficava ficava com o estocado. produto estocado. É. Compreende? Aí Sim, sim. eu ia ter problema. Aí E- inviabilizava o meu projeto, Certo, né? entendi. Inviabilizava o meu projeto. E hoje, né? E agora a gente acaba esbarrando, Newton, em alguns aspectos culturais. O nosso empresariado precisa mudar alguns conceitos também na cabeça, Sim, né? Que o contador é um custo necessário. desnecessário, sabe É essas uma coisas? conclusão errônea, né? Eu não vou pagar imposto, né? Imposto é uma coisa. Pessoal, ninguém gosta de pagar imposto também, né? Mais uma vez a presença do contador. O contador é o Primordial. único profissional que ele pode chegar para você, fazer um planejamento tributário para você, para que você possa pagar imposto ou deixar de pagar imposto dentro da lei. Perfeitamente. Dentro da lei. Você não vai deixar de pagar imposto como um clandestino, como um criminoso. Sim, sim. Porque se você sonegar, você é criminoso, né? Você responde como um criminoso, você é um sonegador, né? Agora, o Exatamente. contador, ele pode te fazer um planejamento onde você pode minimizar, em muitos casos, você pode até anular a sua carga tributária dentro da lei. E Perfeito. no nosso país, que nós temos só de impostos e taxas e etc., nós temos quase 100 tipos de impostos, né? Da mesma forma que você tem um monte de tributos a serem pagos, a legislação te dá um monte de brecha para que dentro dessas brechas você encontre formas de você minimizar a sua carga tributária. Entendi. Você entende? Agora, quem sabe disso? Quem O sabe fazer? profissional O habilitado. profissional, né? E existe formas de você. Uhum. Então, essa eu entendo hoje que é uma das grandes, é o divisor de água da contabilidade. Antigamente, o contador, por não ter ferramentas, né? Ele não conseguia fazer um planejamento, ele não conseguia fazer um orçamento com uma certa qualidade, Sim, né? sim. Então, tudo isso fazia meio que, sabe, não É, achei. e nós podemos até dizer também que até pelo volume, né, como professor acadêmico, que as próprias universidades, elas hoje, o número de profissionais, né, que realmente estão à procura do curso, realmente elas vem aumentando a cada ano. Vem. Então, que é um nicho que as pessoas estão percebendo para trabalhar em grandes consultorias e é uma profissão, porque se nós formos avaliar
as pessoas puxando um pouco, alguns anos atrás, não, vou para a área da medicina, a engenharia, que é o foco, né? Parece que quando existia os cursos aí, todo mundo queria atender nessa área. Hoje já percebe-se que não, a área contábil é uma área boa. Então eu vou atuar porque para ser um bom contador, você tem que ser um administrador, você tem que ter uma lógica. E eu costumo dizer o seguinte, que o melhor administrador é a dona de casa, porque ela sabe tudo. Ela sabe o que vai gastar para fazer uma feira, para fazer um mercado, seja ela com roupas das crianças, escolas, enfim, toda a casa. Então, ela, além de ser uma boa administradora, ela é financeira e ela é a contadora, a grosso modo. Né? Ela não é especialista, mas ela já vem com toda essa bagagem. Então, eu costumo dizer, puxar esse tipo de exemplo, né, em alguns contatos que a gente sempre faz, em palestras, para justamente trazer para que as pessoas entendam isso, realmente a legitimidade do profissional. E isso é sensacional. Até tem uma outra questão que uma outra pessoa me passou, dizendo o seguinte: professor, você entende que os empresários atuais conhecem a extensão dos trabalhos de um profissional de contabilidade de fato? Ou é só uma imaginação dessa pessoa? Newton, eu entendo o seguinte: nós temos aí níveis Sim. de empresas. Então, nós temos empresas de grande porte, empresas de médio porte e empresas de pequeno porte, e as microempresas. Certo. As empresas de grande porte, de médio porte, elas não dispensam, inclusive elas entendem que a contabilidade, que um trabalho de um contador, de uma controladoria, de um orçamento, de um planejamento, é indispensável para o desenvolvimento da empresa. Agora, as empresas de médio porte, de pequeno porte, quanto menor for o investimento dessas empresas, parece que a gente percebe que os empreendedores entendem que a contabilidade é dispensável. Sim. Né? Então, o que eu percebo é isso. Quanto maior for o investimento do empreendedor, mais de necessidade, eles percebem, eles têm uma percepção maior da necessidade da contabilidade. Quanto menor o investimento do empreendedor, eles erroneamente entendem que os conceitos contábeis, que o trabalho de um contador é dispensável. Entendi. E eu posso falar pela minha experiência profissional, pela minha experiência acadêmica, que é equivocada, mas assim, Disparado. Disparado. Eu posso ficar aqui justificando esse equívoco até amanhã cedo. Entendi. Falando de quantos motivos que existem, de quantos equívocos que esse profissional Empreendedor, né? ele comete, imaginando que a contabilidade é dispensável, porque eu vou mandar essas notas aqui para o meu contador. Ele só vai fazer a guia. E ele só vai fazer a guia e etc. Então, quer dizer, a coisa, só para que a pessoa possa se situar, ele manda essas guias e faz uma nota. Ele manda essas notas e gera uma guia. Né? Uhum. Essa guia, para ele gerar essa guia, né? Ele teve que fazer, o contador, a contabilidade, teve que fazer uma série de outros trabalhos que são informados para a Receita Federal e que amanhã ou depois, se você não deixar de pagar imposto, você alguma coisa, a Receita Federal vem atrás de você. Aí, cadê meu contador? Ele só paguei o que ele me mandou, né? Exato. Então, quer dizer... Esse é o argumento, né? Então, e esse é um dos detalhes. Entendi. É um detalhe. Perfeito. Né? Agora, quantos outros detalhes que nós temos em volta da empresa são os funcionários, são as compras, são as vendas, né? Que tudo isso estocagem, gera tudo. trabalho contábil. Então, quer dizer,
a contabilidade, os empresários, os pequenos empresários, realmente eu acho que eles desconhecem a potencialidade do trabalho do contador Eu tenho certeza e disso. do que a contabilidade pode fazer. Eu até vou agora dar um tiro no meu pé. Dar um tiro no meu pé da seguinte ordem, né? Eu acho que um pouco desse equívoco é responsabilidade de nós contadores. Sim, Porque nós, contadores, também deveríamos divulgar mais o nosso trabalho. Poucos contadores, poucos escritórios de contabilidade têm a preocupação que você está tendo, Nilton, de levar conhecimento, de levar informação para o seu público, sim, para o seu público. Então, essa sua iniciativa ela é extremamente positiva, não só para você como um profissional do seu negócio, da conta, mas para todos os outros contadores. sem Porque dúvida. muitos empreendedores vão ter a noção e vão ter a visão de quanto que eu dependo, quanto que a contabilidade pode ser útil. E quando a gente fala isso, essa utilidade, não é utilidade só do a fazer, mas utilidade em resultado. Sim, Utilidade em ganhar dinheiro, utilidade em diminuir meus custos, né? Então, tudo isso são trabalhos, né, que a contabilidade pode trazer para o mundo empresarial ok. e reverter isso em resultado para Ah, os sim, né? empresários. É o que realmente eu tenho essa questão, né? Foi justamente a ideia é essa, né? De estar tentando pegar aquele profissional que não tem grandes conhecimentos, porque é o que eu costumo dizer, a dona de casa fica até com receio de algumas situações, né? De como fazer, de quem eu devo procurar. Eu fico ouvindo a vizinha falando algo, não, faz você, que aqui é muito fácil. Mas são coisas que são ditas sem o devido conhecimento. É o que eu ouço muito desses seguidores, né? E até aproveitando essa deixa, professor, eu recebi aqui algumas perguntas que são bem interessantes, né? Que queria tá dividindo em uma situação. Tem uma moça, que é a Ana, de Fortaleza. Ela disse o seguinte: trabalhava como auxiliar de escritório, perdi o emprego agora, sou dona de casa, não sabia o que fazer. Conversando com amigos, descobri que possuo habilidades com doceira, pois todos da minha família adoram meus bolos. Até aí tudo bem. Mas outro problema: como fazer legalmente? Não tenho ideia alguma. Fui ao Sebrae, peguei algumas dicas e me informaram tecnicamente. Disseram para procurar um profissional da área contábil que pudesse me ajudar. Como faço? Aí, assim, né, no caso, só para ilustrar, foi dito assim alguma resposta. Olha, você faça a abertura de uma microempresa, né, no MEI, onde você terá diversos benefícios, e evidentemente com a título de acidentes, gravidez, empréstimos bancários, financiamentos, etc, etc. Tudo isso, o professor concorda com essas informações que realmente, mesmo essa pessoa que tem um sonho, eu não diria jamais que é um sonho pequeno, porque, como eu já disse em programas anteriores, todos nascemos pequenos e crescemos. Essa boleira hoje, amanhã, como já nós conseguimos ver várias franquias, né, nessa linha, né, de doces e como tantas outras, ela tendo esse dom e tendo esse carinho que pelo que ela escreveu realmente tem, eu acho que é uma tendência, eu assino embaixo e concordo com ela. O senhor é da mesma opinião? Tá, deixa eu ver se eu De, entendi bem. de que ela possa dar continuidade, né? Porque ela tem esse Ah, sonho. sim, 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 sim. Olha, eu procuro alguém, mas eu quero esse negócio porque eu tenho muita vontade. Falei, então procure esse profissional que o seu e se preocupe no seu negócio. Olha, como que Ana, eu. A Ana, isso, Fortaleza. Ana de Fortaleza, abrace a sua ideia e seja feliz. Primeira coisa. Certo. E hoje eu é, é, não acredite no que eu estou falando, mas observa o mercado, observa
o que acontece à nossa volta. Então, hoje, qualquer profissional, em qualquer atividade que ela se propor, que alguém se propor a fazer, vai dar certo. Ah, perfeito. E olha, o que falta? Qual é o ingrediente do sucesso? Determinação e qualificação, qualidade. Perfeito. Então, ela vai fazer doce, faça o melhor doce e você vai vender doce. Você vai precisar de um profissional contábil para fazer a sua contabilidade. Você vai precisar de um profissional de marketing para divulgar o seu produto, Uhum. para montar uma estratégia de venda do seu produto. Você vai precisar de um profissional da área comercial para colocar seu produto no mercado, para fazer a logística, para ver qual modal que você vai utilizar para o seu produto chegar no seu público. Ah, Então, é, vá atrás do seu sonho. vai atrás do seu Entendi. sonho, né? O seu sonho nós estamos falando da Ana. Olha, mas eu quero ser, sei lá os quê, eu quero ser mecânico, eu quero ser pintor, eu quero ser. Seja o melhor. Seja o melhor. Então, o que nós temos que ter em mente hoje? Antigamente, justamente pelas limitações do mercado, de tamanho e etc., era mais ou menos fácil eu ser um marceneiro, eu ser uma doceira, eu ser um pintor e ser o gestor do meu negócio. Hoje não dá para fazer isso, né? Uhum. Então, se eu sou um marceneiro, se eu sou um mecânico, tem que ter eu vou ser um mecânico. Não dá para me ser mecânico e gestor. Sem Não dúvida. dá para me ser marceneiro e gestor, senão eu vou fazer coisa errada. Eu vou pecar, eu vou Com cometer toda erros, certeza. entende? Então, e qualquer sonho que eu tiver e que se eu fizer bem feito e ter na minha cabeça, ter na minha mente que eu tenho que ter esses parceiros à minha volta, e lógico, quando eu falo de parceiro, esses meus parceiros têm que ser o melhor também. Sem dúvida. Então eu tenho que ter o melhor contador, eu tenho que ter o melhor profissional de marketing, eu tenho que ter o melhor advogado, eu tenho. São parceiros, Entendi. Tá respondido aqui, viu, Ana? entende? Professor, mas assim, agradeço pela. Uma pena que o tempo é muito curto, gostaria assim de esticar o papo, mas as suas palavras finais, eu gostaria que você comentasse, né, para a gente estar finalizando mais um programa aí em pauta, né? Fique à vontade para. Nós gostaríamos aqui de agradecer imensamente a oportunidade, Sim, né? Eu acredito muito no amor, na paixão daquilo pelo qual nós nos dedicamos. sim, Então a Ana está sendo a nossa referência, né? Mas qualquer outro profissional de qualquer outra área, de qualquer outro segmento, abrace a sua causa. Abrace a sua causa, divida as responsabilidades com profissionais também qualificados, né? sem dúvida. E sucesso. Tá Que certo, doutor. Deus abençoe cada um de vocês e que corra tudo da melhor forma possível. Muito Eu acredito muito que a receita é essa. perfeito. Professor, mais uma vez, meus agradecimentos a todos vocês que estiveram conosco todo esse tempo. Para que contabilidade? Até uma próxima, gente.